Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os fins e as funções do Estado moderno. Esse tema do vídeo de hoje é um tema bastante espinhoso. E eu diria espinhoso não porque ele é difícil, porque realmente não é difícil, como vocês vão ver, mas ele é espinhoso porque eu diria que todo o debate político e jurídico na atualidade acerca do Estado, né, o que é o Estado, quais são as funções do Estado, o que ele deve fazer, quer dizer, esse debate político e jurídico, ele se centraliza, ou ele se fundamenta justamente na definição de quais são os fins e de quais são as funções do Estado. E eu digo isso, faço essa afirmação por quê? Porque a gente sempre vê acusações, entre aspas aqui, né, de que o político X ele é liberal, ou ele é neoliberal, ou ao contrário, que ele é socialista, que o fulano é de direita, que o fulano é conservador, que o fulano é de esquerda, que o fulano quer mais funções para o Estado, que o fulano quer menos funções para o Estado, que se quer privatizar, ou se quer criar, pelo contrário, se quer criar uma nova empresa pública. Ou seja, eu diria que o debate político e jurídico sobre o Estado em si, né, e sobre a atuação do Estado no dia a dia, digamos assim, esse debate ele pressupõe justamente o entendimento de quais são os fins e de quais são as funções do Estado. Para que a gente possa, então, debater esse tema, eu quero aqui nesse vídeo explicar para vocês, de um ponto de vista mais teórico, o que são fins do Estado, o que são funções do Estado, porque são duas coisas diferentes, e apresentar aqui algumas definições teóricas, como eu disse, acerca desse tema. O que são, então, os fins do Estado? Como a própria palavra diz, como a própria expressão já traz, os fins do Estado são os objetivos que o Estado tem quando ele desempenha suas funções. Então, nesse sentido, a gente entende como fim do Estado, por exemplo, a garantia da segurança. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, esse é um fim, ou seja, esse é um objetivo da atuação do Estado, garantir a segurança dos indivíduos. Agora, o que, por outro lado, são as funções? As funções correspondem à maneira pelas quais aqueles fins vão ser atingidos. E nesse sentido, então, eu vou seguir aqui, vou apresentar para vocês aqui as funções do Estado, conforme elas são definidas pelo professor Jorge Miranda, que é um constitucionalista português e que define as funções do Estado em 3, sendo que uma delas, na verdade, é subdividida em outras 2. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui no vídeo, na segunda parte desse vídeo. Então vamos começar aqui pelos fins do Estado. Quais são, então, os fins do Estado? Para responder a essa pergunta, eu vou aqui apresentar de maneira muito sucinta o pensamento de alguns autores, porque são os autores que são considerados como os autores que criaram esse conceito de Estado como a gente tem hoje, e aí cada um desses autores vai colocar ali um fim específico, né, ou um objetivo específico que o Estado deve atingir. Então eu já falei em muito mais detalhes sobre esses autores em outros vídeos. Se vocês tiverem interesse em aprofundar o pensamento desses autores, basta ver o link aqui na descrição. Mas eu vou então falar de maneira muito sucinta aqui, porque é a partir deles que surge esse debate que a gente tem nos dias atuais. O primeiro autor que eu relembro aqui então é o Hobbes, o Thomas Hobbes, um autor inglês do século XVII. E para ele qual era o objetivo central do Estado? Garantir a segurança. Quer dizer, ele que é visto aí como talvez o principal teórico do Estado moderno, definiu o que era a segurança, porque na época em que ele vivia, a necessidade que ele via ali era de manutenção da ordem e por esse motivo, então, o Hobbes vai definir que o principal fim, o principal objetivo do Estado é garantir a segurança física das pessoas, ou seja, evitar que as pessoas se matem. O segundo autor é o Locke, que também viveu na Inglaterra e viveu aí enquanto o Hobbes estava no fim da vida, o Locke estava começando os seus escritos, e o Locke ele já tem uma perspectiva um pouco diferente. Ele acredita, dado o momento histórico em que ele viveu, que a segurança já estava garantida e para ele, então, a principal função do Estado é garantir a propriedade privada. Depois do Locke vem o Montesquieu, que é um autor que escreveu uma obra muito conhecida, O Espírito das Leis, e o objetivo principal para o Montesquieu, na visão do Montesquieu, o objetivo principal do Estado é garantir a liberdade individual.
Por isso que ele vai criar a ideia de separação de poderes. Depois do Montesquieu vem o Rousseau. E o que o Rousseau acreditava? Ele acreditava que a principal função do Estado era garantir a igualdade, coisa que, na visão dele, não existia naquele momento, uma igualdade mais do ponto de vista econômico. Um outro autor que também poderia entrar aqui no rol dos autores que falam sobre os fins ou os objetivos do Estado é o Karl Marx, que é um autor aí que viveu no século XIX, e para ele também, assim como para o Rousseau, ainda que de uma maneira um pouco diferente e ao mesmo tempo bem mais aprofundada, o Marx buscava a ideia de uma igualdade social entre as pessoas. Então percebam que conforme o autor que vocês escolherem, ou conforme o autor no qual vocês se fundamentarem, em termos históricos, o Estado ele vai ter algumas funções distintas. Ou seja, garantir a segurança, garantir a propriedade privada, garantir a liberdade, garantir a igualdade. Então, no final das contas, o que a gente percebe é que cada autor definiu, conforme o seu contexto histórico, um fim ou um objetivo diferente para o Estado. Significa dizer, então, que de uma perspectiva histórica, a gente pode perceber claramente dois ramos ou dois grupos de ideias que definem quais são os principais objetivos do Estado, quais são os fins do Estado. De um lado, a gente tem aquele grupo de autores que preza pela defesa da segurança e principalmente da propriedade privada. E, por outro lado, a gente tem aquele grupo de autores que tem uma perspectiva mais social, digamos assim. Ou seja, são autores que acreditam que o objetivo do Estado, se não o principal, mas com certeza um dos principais, é a garantia do bem-estar social dos cidadãos. E essa distinção clássica, de certa forma, ela vai dar origem àquilo que hoje a gente chama de esquerda e de direita. Claro que eu estou aqui reduzindo muito esses conceitos, né? Eu estou aqui simplificando, mas a ideia seria então que o pensamento de esquerda ou a ideologia de esquerda ela tem uma perspectiva mais social, digamos assim, ou seja, ela tem uma visão mais de garantia de questões sociais, como o direito ao trabalho, como a questão de igualdade econômica, como a busca por um serviço público, por exemplo, daí a ideia de garantia de educação e saúde públicas, por exemplo, quer dizer, há uma perspectiva de socializar aqueles elementos que corresponderiam, então, a um bem-estar dos cidadãos, de maneira que todos os cidadãos possam ter esse bem-estar social, digamos assim. E, por outro lado, aquele grupo de autores que tem uma perspectiva mais individualista, ou seja, de garantia, por exemplo, da propriedade privada, quer dizer, a propriedade privada, até pela sua definição, ela é específica ao indivíduo e não à coletividade. Então, nesse sentido, esse pensamento, de uma certa forma, ele vem sendo associado a ideias de direita. Então, é claro, eu repito que isso aqui é uma simplificação, mas de uma maneira geral a gente pode entender que a esquerda corresponde àquele pensamento mais social, digamos assim, e que a direita corresponde àquele pensamento um pouco mais individual ou individualista, por outro lado. E é por isso que, desse ponto de vista histórico, a gente tem aqui, entre aspas, né, um embate entre a direita e a esquerda, porque, por um lado, se num primeiro momento, em termos históricos, inclusive, o Estado surgiu com um objetivo, com um fim de garantir direitos individuais, ou seja, questões vinculadas àquilo que hoje é a bandeira da direita propriamente, ou seja, o que é simbolizado aqui pela propriedade privada. Por outro lado, a esquerda surgiu com esse objetivo mais social e esses objetivos eles também foram abarcados pelo Estado. O que eu quero dizer, então? Que, num primeiro momento, surgiu a perspectiva mais liberal do Estado, ou seja, a defesa da liberdade individual, e aí a questão da propriedade privada, por um lado, e, por outro lado, depois veio a questão mais social, né, de garantia de direitos coletivos ou de um bem-estar para a coletividade como um todo. Essa, então, seria a visão clássica, digamos assim, das funções do Estado. De um lado, uma questão mais individualista, garantindo direitos individuais, e de outro lado, uma questão mais coletivista, buscando a garantia de direitos coletivos, digamos assim. Então é isso, pessoal. Então deixa aí seus comentários e não se esqueçam, né, de curtir o vídeo, de compartilhar o vídeo e também de se inscrever no meu canal para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui.
Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um abraço e até a próxima.